Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Na sequência da iniciativa liberal, temos hoje a Sra. Ministra aqui a falar-nos, fazer um ponto de situação do PRR e responder a algumas questões. Eu, em primeiro lugar, gostaria de salientar que considero que os fundos europeus deram e dão um grande contributo ao desenvolvimento económico, social e cultural e até mental do país, das mentalidades do país, ao longo dos últimos 35 anos. Portanto, não partilho algumas visões catastrofistas ou da subsídio à dependência de outras forças políticas. Também aceito que no início de qualquer período de programação, tal como aconteceu com o PRR, se criam grandes expectativas, sobretudo uma execução imediata e rápida das verbas que temos ao nosso dispor. Depois só são, digamos que, exercidas ou têm impacto quando elas são executadas. E realmente, em relação ao PRR, em 2020, eu sei que estávamos muito traumatizados por tudo o que nos aconteceu desde março com o Covid-19, e a necessidade da Europa e de Portugal arranjar um mecanismo de financiamento rápido de políticas de combate à crise e também, mais tarde, de transformação estrutural. E creio que nessa altura fomos muito otimistas nos efeitos quase imediatos. Portanto, quase que em 2020 já tínhamos os fundos ao nosso dispor e queríamos daí tirar os devidos proveitos, o que não aconteceu, depois isso foi derrapando. E acho que nos lembramos também daquela célebre reunião do Sr. Primeiro-Ministro com o Sr. Presidente da União Europeia de ir já ao banco levantar o cheque. Portanto, eu creio que criou-se aí uma expectativa exacerbada em relação à possibilidade de rapidamente executarmos os fundos. Mas, chegados a este primeiro trimestre de 2023, realmente temos aqui um pequeno choque com a realidade. Mas da parte do Governo, a Sra. Ministra, continua a dizer que estamos a cumprir, vamos conseguir, está tudo bem, e hoje disse que o PRR está no terreno e está em movimento. Ainda bem. Mas, Sra. Ministra, temos também a assumir que entre o que foi expectável para 2022-2023 e a realidade estamos com algum atraso, não só em termos de pagamentos, bem como não possamos confundir marcos e metas com a execução no terreno, com os pagamentos. Portanto, nós temos algumas marcos e metas, por exemplo, concluir o processo de descentralização de competências na área da saúde em todos os concelhos. Para 2022, 201 municípios. Isto vale o que vale, era um objetivo do Governo, não sei se já foi atingido ou não, mas não é de per si, não resulta nem melhor nem pior bem-estar para os portugueses. É uma descentralização de competências. Para os municípios são as instalações, que eu saiba. Eu sei bem do que falo, porque acompanhei esse processo do passado. Não é os médicos e os enfermeiros. É instalações e auxiliares de limpeza e de outros serviços gerais. E, portanto, marcos e metas não é a execução do PRR no terreno. E, realmente, quando referiu há pouco, só estamos com 10% de pagamentos do que estava previsto e 75% dos pagamentos são ao Estado. Só 25% é que é à economia real, digamos que às famílias, às empresas e às IPSS. Em relação a algumas marcas e metas, e como disse há pouco, que temos o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, do Sr. Professor Pedro Minguinhos, que no final de fevereiro, princípio de março, apresentou o segundo relatório, e a Sra. Ministra já disse que tomou boa nota e alguma das orientações, das conclusões, vai implementar, porque elas são muito incisivas, digamos assim, em relação à avaliação que faz. Por exemplo, quando o relatório diz que 90% das componentes foram avaliadas com necessidade de acompanhamento preocupante e crítico, é que algo tem que ser feito. Portanto, no primeiro semestre de 2023, 90% do programa tem uma avaliação deste tipo. Portanto, quer dizer que algo tem que ser feito. Não passa para a cabeça que o Sr. Ministro ou o Secretário de Estado, são pessoas que dominam a matéria, acho eu, querem apresentar bons resultados, não façam nada. Portanto, não passa para a ideia que isso aconteça. Também temos avisos, não é da sua responsabilidade, mas é dos ministros setoriais, que dizem avisos com 300 dias à espera da publicação dos resultados de candidaturas. Também não é aceitável. Precisa ser corrigido, quer no Banco de Fomento, quer no setor do ambiente e energia. Também, como é óbvio, e isso é importante para
para a revisão, o próprio relatório constata que alguns dos investimentos devem ser recalendarizados, inclusive alguns têm que transitar para o PT 2030 porque não são execuíveis até 2026. E, portanto, estamos a falar de áreas críticas do PRR, na habitação, na descarbonização da indústria, na mobilidade sustentável, no caso do Metro Lisboa, Porto e Louros, no caso de Louros é o mais exemplar desta matéria. Mas depois há uma área para a qual é chamada a atenção, que tem a ver, sobretudo, com o Governo, com a orgânica interna e relacionamento interno entre os ministérios. Estou-lhe a falar da necessária aceleração dos processos de aprovação. Autorizações de gestão corrente, e uma delas são as famosas portarias de extensão de encargos, em que intervém sempre o Ministério das Finanças. Está prevista uma alteração para acelerar os procedimentos, para substituir essas portarias por comunicações prévias, em caso de projetos que sejam orçamentados e pré-aprovados, ou vamos continuar a ter, por motivos de execução orçamental, manter este instrumento analítico ou administrativo. Depois, em relação ao UTAL também tem a crítica em relação à execução, porque a própria execução do PRR comprometeu a execução da despesa de investimento do Estado em 2022 e, portanto, creio que a Sra. Ministra também tem consciência disso. A resposta do Governo tem sido, em alguns ministérios, de forma sintomática e atempada. No caso do Ministério da Economia, resolveram criar uma task force. No caso do Sr. Ministro do Ambiente, notícias surgidas hoje, depois da última audição, também vai criar uma estrutura rápida para orientar todos os programas de fundos europeus a que o Ministério do Ambiente tem que dar resposta para acelerar, quer o PRR, quer o futuro Portugal 2030. E aqui duas questões, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, neste momento, Portugal já recebeu, ou tem ao seu dispor, à ordem 30% do PRR. Só ainda pagámos 10%. O que é que tem sido feito para acelerar os pagamentos, sobretudo às empresas, às famílias e às IPSS? E depois, em relação à revisão do PRR, e na senda do que o colega da Iniciativa Liberal acabou de focar há pouco, está em processo de revisão, há interações com a União Europeia, eu sei que não são fáceis, por norma, mas a Sra. Ministra quer resultados e nós também queremos resultados. Disse também que ia haver discussão pública. Já temos alguma alocação de verbas a algumas áreas, mas vamos ver como é que vai ser no final. A pergunta que lhe faço é: o Parlamento vai ser ouvido neste processo? Vamos ter uma reunião, como tivemos com o seu antecessor, quando foi o lançamento final do PT 2030, ou vamos ter só conhecimento pela comunicação social do documento que for, entretanto, aprovado? É só. Muito obrigado.